Este paradoxo destruiu a carreira de um dos maiores lógicos da história. Você consegue resolver? A pergunta parece quase uma provocação infantil, algo que poderia ser respondido com um pouco de atenção e raciocínio. Mas não se engane, por trás dessa simplicidade aparente, existe um abismo intelectual que abalou os alicerces da matemática moderna e colocou em dúvida a própria capacidade humana de construir sistemas perfeitos de verdade. Imagine uma pequena vila onde existe apenas um barbeiro. Nada fora do comum, até que surge uma regra curiosa. Esse barbeiro faz a barba de todos os homens que não fazem a própria barba, e apenas desses homens. À primeira vista, parece uma descrição perfeitamente lógica, quase elegante em sua simplicidade. Mas então surge a pergunta inevitável, aquela que muda tudo: quem faz a barba do barbeiro? Se ele faz a própria barba, então ele não deveria fazê-la, porque ele só barbeia aqueles que não se barbeiam. Mas se ele não faz a própria barba, então ele deveria fazê-la, já que sua função é justamente cuidar daqueles que não fazem. Em ambos os casos, chegamos a uma contradição inevitável. Um ciclo fechado, sem saída, onde qualquer resposta destrói a si mesma. Esse pequeno quebra-cabeça, conhecido como paradoxo do barbeiro, é mais do que uma curiosidade lógica. Ele é um espelho, um reflexo perturbador de algo mais profundo, a possibilidade de que nem toda verdade pode ser contida dentro de regras perfeitamente definidas. E foi exatamente esse tipo de paradoxo que abalou profundamente a mente de um dos maiores pensadores da história, abrindo uma fenda que nunca mais seria completamente fechada. O problema do barbeiro não está na vila, nem no homem com a navalha, mas na própria estrutura da regra que o define. Quanto mais você tenta resolver a situação, mais percebe que não se trata de encontrar uma resposta correta, mas de encarar o fato de que a pergunta em si talvez esteja corrompida desde o início. O barbeiro, como foi descrito, não pode existir sem violar a própria lógica que o cria. Essa percepção é profundamente desconfortável. Estamos acostumados a acreditar que toda pergunta bem formulada possui uma resposta, mesmo que ainda não a conheçamos. Mas aqui, algo diferente acontece. Não é a ignorância que impede a solução, é a própria estrutura da linguagem que implode sob análise. O paradoxo não surge por falta de informação, mas por excesso de precisão. Quando tentamos encaixar o barbeiro em qualquer das possibilidades, alguém que se barbeia ou alguém que não se barbeia, percebemos que nenhuma das categorias comporta sua definição. Ele escapa das classificações que criamos. É como tentar desenhar um círculo quadrado. Não é difícil porque é complexo, mas porque é impossível dentro das regras estabelecidas. E é exatamente isso que torna o paradoxo tão poderoso. Ele não apenas desafia uma resposta específica, mas destrói o próprio campo onde as respostas deveriam existir. O barbeiro se torna uma entidade impossível, uma ideia que revela algo inquietante. Talvez existam limites invisíveis para aquilo que podemos definir de forma consistente. E quando cruzamos esses limites, não encontramos erro, encontramos contradição inevitável. É aqui que o problema deixa de ser apenas um enigma curioso e começa a revelar algo mais inquietante. O paradoxo nasce da linguagem. Não da realidade em si, mas da forma como descrevemos a realidade. A regra do barbeiro parece clara, direta, quase matemática. No entanto, é exatamente essa clareza que esconde a armadilha. A linguagem, quando levada ao extremo da precisão, começa a criar monstros que não podem existir. Palavras são ferramentas, mas também são limites. Quando dizemos, todos os homens que não fazem a própria barba, acreditamos estar construindo uma categoria estável. Mas, sem perceber, criamos uma definição que se dobra sobre si mesma. A linguagem permite essa construção, mas não garante que ela seja coerente.
É como se pudéssemos escrever uma frase perfeitamente gramatical que, ainda assim, não pudesse existir no mundo. Esse tipo de problema não ficou restrito ao barbeiro. Ele ecoou em algo muito maior, conhecido como paradoxo de Russell. Ao tentar organizar toda a matemática em conjuntos perfeitamente definidos, surgiu a pergunta fatal: existe o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos? E, assim como o barbeiro, qualquer resposta gera contradição. Se pertence, não deveria pertencer. Se não pertence, então deveria. Nesse ponto, algo fundamental se quebra. A linguagem, que deveria ser o instrumento da clareza, se revela capaz de gerar confusão absoluta. E isso levanta uma questão perturbadora. Até que ponto podemos confiar nas palavras para descrever a verdade? Talvez o problema nunca tenha sido o barbeiro, mas sim a forma como tentamos defini-lo. O impacto desse tipo de paradoxo não foi apenas teórico. Ele atingiu o coração da matemática, em um momento em que muitos acreditavam estar prestes a transformá-la em um sistema perfeitamente sólido, livre de contradições. Havia um sonho ambicioso: construir uma base lógica tão rigorosa que toda a verdade matemática pudesse ser derivada a partir de princípios claros e indiscutíveis. E então, silenciosamente, o paradoxo apareceu, e tudo começou a ruir. A confiança na matemática sempre esteve ligada à ideia de certeza absoluta. Diferente das ciências empíricas, onde há margem para erro e revisão, a matemática parecia um território puro, imune a falhas. Mas o problema revelado por esse tipo de contradição mostrou algo inquietante. Até mesmo os fundamentos mais básicos poderiam esconder inconsistências profundas. Não era apenas um erro técnico, era uma ameaça estrutural. De repente, aquilo que parecia sólido começou a parecer frágil. Se uma simples definição podia gerar uma contradição inevitável, então quantas outras verdades aceitas poderiam estar apoiadas em bases instáveis? A crise não era apenas matemática, era filosófica. O sonho de um sistema perfeito começou a se desfazer, substituído por uma nova consciência, a de que talvez a perfeição lógica fosse inalcançável. E nesse cenário de incerteza, algo muda na forma como enxergamos o conhecimento. O paradoxo deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um sinal de alerta. Um lembrete de que, por mais sofisticados que sejam nossos sistemas, eles ainda são construções humanas. E, como toda construção humana, carregam consigo a possibilidade inevitável de falha. Talvez o erro mais sutil e mais perigoso esteja na nossa obsessão por categorias absolutas. Gostamos de dividir o mundo em caixas bem definidas: verdadeiro ou falso, dentro ou fora, pertence ou não pertence. Essas divisões nos dão uma sensação de controle, como se pudéssemos organizar a realidade em um sistema limpo e compreensível. Mas o paradoxo do barbeiro mostra que, às vezes, essas caixas não apenas falham, elas entram em colapso. Quando criamos uma categoria que tenta abranger a si mesma, ou se definir por exclusão absoluta, abrimos espaço para contradições inevitáveis. O barbeiro não é um erro isolado, ele é o sintoma de uma tendência mais profunda, a tentativa de capturar tudo dentro de regras rígidas, sem deixar espaço para exceções, ambiguidades ou limites. E é justamente essa rigidez que gera o problema. Esse padrão se repete em muitas áreas da vida. Sempre que tentamos definir algo de forma totalizante, como todos os que não fazem X, corremos o risco de criar uma estrutura que não consegue sustentar a própria definição. É como construir uma ponte que precisa se apoiar em si mesma para não cair. Em algum ponto, a tensão se torna insustentável. O paradoxo, então, deixa de ser apenas uma curiosidade lógica e se transforma em uma lição silenciosa. Talvez nem tudo possa ser classificado de maneira absoluta.
Talvez existam zonas onde nossas categorias falham, onde a realidade escapa das divisões que criamos. E reconhecer isso não é uma derrota da razão, é, paradoxalmente, um avanço na compreensão de seus limites. Diante desse tipo de impasse, surge uma pergunta inevitável: até onde a razão pode nos levar? Estamos acostumados a pensar na lógica como uma ferramenta universal, capaz de explicar qualquer coisa, desde os movimentos das estrelas até os pensamentos mais íntimos. Mas o paradoxo do barbeiro sussurra algo desconfortável. Talvez existam fronteiras que a própria lógica não consegue atravessar. Esse limite não é evidente no cotidiano. No dia a dia, a lógica funciona, organiza, resolve. Mas quando começamos a empurrá-la para seus extremos, quando tentamos aplicá-la a sistemas totalmente fechados e autorreferenciais, algo começa a falhar. É como um mapa que funciona perfeitamente dentro de uma cidade, mas perde completamente o sentido quando tenta representar a si mesmo dentro do próprio mapa. O mais inquietante é perceber que esses limites não estão lá fora, no mundo, mas dentro das ferramentas que usamos para compreendê-lo. A lógica não quebra porque a realidade é confusa, mas porque ela mesma possui restrições internas. Existem perguntas que parecem legítimas, mas que não podem ser respondidas sem gerar contradição. E isso muda completamente a forma como entendemos o conhecimento. Talvez a razão não seja uma estrada infinita, mas um território cercado por fronteiras invisíveis. E o paradoxo do barbeiro é uma dessas placas de aviso, marcando o ponto onde continuar avançando não leva a mais clareza, mas a um ciclo sem saída. Reconhecer esse limite não diminui a razão, pelo contrário, revela sua profundidade e, ao mesmo tempo, sua fragilidade. Diante do abismo aberto por esse tipo de paradoxo, alguns dos maiores pensadores da história não recuaram, tentaram reconstruir o caminho. Se a lógica, da forma como estava sendo usada, levava à contradição, então talvez fosse necessário reformular suas bases. Foi assim que surgiram tentativas de criar sistemas mais seguros, capazes de evitar esse tipo de armadilha. Uma das soluções mais influentes foi a criação da chamada teoria dos tipos. A ideia, em essência, era simples, mas poderosa: evitar que algo pudesse se referir a si mesmo diretamente. Em vez de permitir que qualquer conjunto contivesse qualquer outro, criavam-se níveis, camadas hierárquicas. Um conjunto poderia conter elementos de um tipo inferior, mas nunca a si mesmo, ou algo do mesmo nível. Era uma forma de impedir que o paradoxo sequer surgisse. Essa abordagem trouxe alívio, mas também levantou novas questões. Ao impor limites mais rígidos, não estaríamos apenas contornando o problema, em vez de resolvê-lo de fato? A teoria dos tipos funciona como uma cerca, impede que caiamos no buraco, mas não elimina a existência do buraco. Ele continua lá, lembrando que a contradição não desapareceu, apenas foi evitada. E isso revela algo profundamente humano. Quando nos deparamos com limites, raramente os eliminamos, aprendemos a viver ao redor deles. Criamos regras, estruturas, sistemas que nos permitem seguir adiante, sem encarar diretamente o problema. Mas, no fundo, o paradoxo permanece, como uma sombra silenciosa, lembrando que a lógica perfeita talvez seja um ideal, e não uma realidade alcançável. Mas talvez o aspecto mais inquietante desse paradoxo não esteja na matemática, nem na lógica formal, mas em algo muito mais próximo: você. Porque, de certa forma, todos nós carregamos um barbeiro interno, uma tentativa constante de nos definir por regras claras, categorias firmes, identidades estáveis. Dizemos quem somos, no que acreditamos, o que fazemos, como se essas definições fossem sólidas e definitivas. E então surgem as contradições.
Você se define como alguém disciplinado, mas falha em manter hábitos. Se vê como racional, mas toma decisões emocionais. Acredita ser independente, mas depende da aprovação dos outros. Assim como o barbeiro, você tenta se encaixar em regras que, quando aplicadas a si mesmo, começam a falhar. A identidade se torna um sistema que tenta se explicar e se contradiz. Isso não significa que somos incoerentes no sentido simples. Significa que talvez sejamos mais complexos do que qualquer definição consegue capturar. Assim como o paradoxo revela os limites da linguagem na lógica, nossas próprias contradições revelam os limites das narrativas que criamos sobre nós mesmos. Não somos categorias fixas, somos processos em constante transformação. E talvez seja exatamente aí que reside a saída. Não em resolver o paradoxo, mas em aceitá-lo como um sinal. Um lembrete de que nem tudo precisa ser perfeitamente consistente para ser verdadeiro. Que a busca por uma definição absoluta de si mesmo pode ser tão impossível quanto encontrar o barbeiro. E, ao abandonar essa busca, algo inesperado acontece. Não encontramos confusão, encontramos liberdade. Enquanto a mente começa a desacelerar, é possível sentir que nem todo problema precisa de uma solução fechada. Alguns existem apenas para nos mostrar os limites do nosso próprio pensamento. O paradoxo do barbeiro não é um erro a ser corrigido, mas uma janela que se abre para uma compreensão mais profunda, não da lógica em si, mas de como nos relacionamos com ela. Deixe essa ideia repousar. Imagine que nem todas as perguntas precisam ser respondidas imediatamente. Algumas podem permanecer abertas, ecoando suavemente, como uma música distante. E, nesse espaço, algo curioso acontece. A ansiedade por respostas dá lugar à contemplação. O desconforto se transforma em quietude. Talvez o verdadeiro valor desse paradoxo não esteja em desafiá-lo, mas em escutá-lo. Ele nos convida a reconhecer que há beleza no incompleto, que há sabedoria no limite, que o pensamento humano, por mais poderoso que seja, não precisa dominar tudo para ser significativo. E assim, pouco a pouco, a mente pode descansar, não porque encontrou todas as respostas, mas porque percebeu que nem todas são necessárias. Algumas perguntas existem apenas para nos levar até esse ponto de silêncio, onde não há contradição, nem certeza, apenas presença. Obrigado pela atenção, e até a próxima!